O fim do mês já havia chegado. Davi já havia atrasado o aluguel inúmeras vezes, mas no último mês que ele atrasou, o senhorio disse que não aceitaria mais atrasos. Sem opções, Davi se viu obrigado a fazer algo que fez com que ele se sentisse humilhado. Ele havia pedido dinheiro emprestado para sua namorada. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Davi precisava fazer de tudo para cuidar de seu filho, o pequeno Lucas, mesmo que todas as coisas em sua vida parecessem dar errado. Davi vivia no estado mais movimentado do Brasil, o estado de São Paulo. O homem teve que cuidar de seu filho sozinho, pois a sua ex-esposa e mãe do garoto os abandonou indo morar com outro homem em outro país. Não chegou a ser traição, pois antes disso eles haviam se divorciado. Mas Lucas nem chegou a conhecer a sua mãe. Davi deixava o seu filho na creche enquanto ele ia trabalhar, já que ele não tinha parentes por perto para cuidar do garoto. Embora eles morassem em São Paulo, Davi não era paulista, e sim pernambucano. Davi só conheceu a sua mãe quando ele tinha 12 anos de idade. Antes disso, quem cuidava dele era a sua avó, pois o seu pai faleceu quando ele ainda estava na barriga de sua mãe. Davi precisava vender os livros da empresa na qual ele trabalhava, e era essa a sua função. Ele oferecia para as pessoas nas ruas, para empresas, estudantes e etc. Para cada tipo de livro, um público. Ele não recebia salário, a empresa apenas dava o material necessário para os funcionários trabalharem, mas o dinheiro vinha de cada livro vendido, ou seja, era 100% comissão. A única coisa que ele precisava fazer era pagar uma taxa para a empresa a cada livro que ele vendia. Ele já estava trabalhando por lá há pouco mais de 2 anos. Ele havia conseguido esse emprego na mesma época em que ele começou a namorar. Luana era o nome de sua namorada. No início do relacionamento, as coisas estavam bem. Ela morava sozinha e era 2 anos mais nova que Davi. Tinha 25 anos de idade. No entanto, conforme os anos foram se passando, o casal começou a ter alguns problemas. Parte desses problemas surgiram por causa do pequeno Lucas. Luana ajudava a cuidar do garoto, mas por causa dele, Davi deixava de fazer muitas coisas com ela. Às vezes ele precisava ficar até um pouco mais tarde no trabalho e acabava pedindo para ela buscá-lo na creche. Davi não a obrigava ou deixava como se fosse uma responsabilidade para ela. Ele apenas pedia como qualquer outro favor. Infelizmente, ele não tinha como ter previsão de quando iam precisar dele até mais tarde. Mas o problema de verdade surgiu depois que Davi não estava mais conseguindo vender os livros da empresa. Quando Davi entrou na empresa, era muito fácil vender. Logicamente, ele precisou pegar certa prática para fazer da maneira correta, mas não era muito difícil. Afinal, os conteúdos dos livros realmente eram bons e agregavam muito no conhecimento do leitor. No entanto, com o aumento de consumo e conhecimento da internet, as coisas dentro da empresa foram mudando conforme o tempo passava. Era muito fácil pesquisar sobre o conteúdo do livro na internet. Desse modo, as pessoas não teriam que pagar por nada. Além disso, a pirataria dos livros e de seus conteúdos havia se tornado uma realidade, e a empresa acabou tendo um grande prejuízo por conta desses acontecimentos. As vendas diminuíram a cada dia que se passava, mas o que aumentava era a quantidade de contas para pagar. Em um determinado mês, Davi ficou enrolado. Ele precisava pagar o aluguel de sua casa, a creche do seu filho e outras coisas, mas o dinheiro estava curto. Algumas vezes, o seu filho, que tinha apenas 3 anos de idade, percebia o incômodo do pai, e embora não entendesse os motivos, ele ficava triste ao vê-lo daquela maneira. Aquele mês estava apertadíssimo para Davi e ele realmente não sabia o que fazer. Enquanto ele vendia os seus livros, ele aproveitava para tentar arrumar um emprego, infelizmente sem sucesso até aquele momento. O fim do mês já havia chegado. Davi já havia atrasado o aluguel inúmeras vezes, mas no último mês que ele atrasou, o senhorio disse que não aceitaria mais atrasos, pois ele dependia do dinheiro do aluguel de seus inquilinos. Sem opções, Davi se viu obrigado a fazer algo que fez com que ele se sentisse humilhado. Ele havia pedido dinheiro emprestado para Luana, e ela emprestou o dinheiro a ele. E em relação à creche, ele precisou atrasar o pagamento. Disse aos responsáveis que pagaria semana que vem, mesmo sem saber como. A pretensão de Davi era de arrumar um novo emprego o mais rápido possível, só não sabia como.
Já que estava difícil arrumar um emprego, Davi decidiu que durante uma semana ele ia dobrar o seu esforço para tentar vender os seus livros às pessoas, para que assim ele pudesse pagar a sua namorada e a creche pelo menos. E então, em um determinado dia, Davi havia chegado ao seu local de trabalho 2 horas mais cedo. Ele foi direto para o seu armário de livro. Cada funcionário tinha o seu. Todavia, quando ele chegou lá, ele se deparou com algo estranho. Não era somente o seu armário, mas também todos os demais armários estavam abertos e dentro deles não havia um livro sequer. Davi caminhou mais à frente e percebeu que havia um grande movimento por lá. Eram policiais. Eles estavam conversando com os proprietários da empresa. Davi apurou os acontecimentos e descobriu que a empresa tinha sido furtada durante a madrugada. Os bandidos haviam levado dinheiro e grande parte do patrimônio da empresa, incluindo os livros. Mais tarde, o gerente disse que eles não sabiam se teriam estrutura para manter os funcionários empregados. Todos que estavam na sala ouvindo a respeito do ocorrido ficaram preocupados. Mas ninguém havia ficado mais preocupado do que Davi, que levava as mãos à cabeça a cada frase ruim que saía da boca do gerente. Ele não podia perder aquele emprego de forma alguma. Aquele era um dos momentos que ele mais precisava do mesmo. O gerente concluiu a fala dizendo que no momento não poderia dar livros para ninguém vender. Aquela foi a gota d'água para Davi. Assim que o gerente dispensou os funcionários, Davi correu até ele e disse que precisava de livros para vender de qualquer maneira. O gerente insistiu várias vezes que não era possível naquele momento, pois antes eles teriam que analisar toda a situação. Mas depois de implorar tanto e explicar a sua situação delicada, o gerente acabou cedendo alguns livros para ele vender. Porém, ele explicou que não saberia quando iria poder dar mais e pediu para que ele não contasse a ninguém. Davi agradeceu e saiu. Mesmo Davi dando tudo de si para vender alguns livros, ele não estava conseguindo. Se passaram mais 7 dias da semana e ele não conseguiu vender nem a metade dos livros que ele pegou. Com o dinheiro dos livros que ele conseguiu, Davi apenas pagou a conta de água e comprou comida para ele e seu filho. Infelizmente, a conta de luz já estava atrasada, então ela foi cortada. Davi e Luana já estavam sem sair e sem se ver já fazia algum tempo. Sendo assim, ela foi visitá-lo. Na ocasião, ela havia levado a sua mãe, sogra de Davi, pois a mesma disse que estava com saudade de Lucas e iria para brincar um pouco com ele enquanto Luana ficava com Davi. Porém, a luz estava cortada. Davi ficou extremamente envergonhado quando ele as recebeu. Ele havia dado a desculpa de que estava faltando luz em alguns lugares de sua rua e ele não sabia o motivo. Porém, elas perceberam claramente que ele estava apenas inventando uma desculpa por estar muito constrangido. Luana sugeriu que elas voltassem outra hora para não deixá-la desconfortável, mas Davi insistiu para que elas entrassem. Além disso, Lucas já tinha saído para fora para dar um abraço em Luana. Davi as recebeu da melhor maneira que ele conseguiu. Felizmente estava de dia. A claridade do dia ajudou bastante. Mais tarde, sua sogra acabou indo embora e Luana aproveitou para conversar com o companheiro sobre a sua situação. E como resultado disso, eles acabaram tendo mais uma discussão, pois ela queria que ele arrumasse outro emprego de qualquer maneira. Luana estava sentindo vontade de sair junto de seu companheiro, mas já não era possível há um bom tempo por causa da situação que Davi se encontrava. Mesmo ele se esforçando e fazendo tudo o que podia para tentar arrumar outra coisa, ele não conseguia. Luana estava se cansando daquela situação, e então ela foi embora brigada com Davi. O homem seguiu tentando arrumar um emprego, ao mesmo tempo que tentava vender os seus livros. Infelizmente, o dinheiro que ele havia conseguido era o suficiente apenas para pagar mais um mês de aluguel, e foi o que ele fez. Havia chegado a hora de devolver o dinheiro de Luana, porém ele só tinha 1/3 do que devia para ela. E para piorar a situação, ele estava precisando do dinheiro. Além disso, Davi não havia conseguido pagar a parcela atrasada da creche e muito menos a nova. Davi estava evitando Luana, pois estava extremamente envergonhado. E em relação à creche, ele não disse nada para os responsáveis pela cobrança da mensalidade. Em um determinado dia, Davi estava voltando para sua casa de metrô. E então, o seu telefone tocou. Depois de dar algumas palmadas no celular para ele funcionar, ele atendeu a ligação e colocou no ouvido. Na linha, era a Luana. Ela estava chorando. Davi perguntou o que estava acontecendo. Luana disse a ele que estava terminando o relacionamento deles ali, naquele instante. Davi começou a pedir perdão a ela por ter pisado na bola tantas vezes.
Completou dizendo que ele iria mudar e implorou para que ela não terminasse. No entanto, ela disse que estava cansada de passar por aquilo e terminou dizendo: "Eu não posso me casar com um fracassado como você." Em seguida, desligou o telefone. As últimas palavras ecoaram na cabeça de Davi durante um bom tempo. Ele começou a chorar, mesmo estando no metrô. Luana era a única pessoa que ele tinha além de Lucas, e embora ele tenha passado por momentos muito constrangedores ao lado dela, ele tinha esperanças de que um dia ele conseguiria mudar tudo. Infelizmente, acabou não dando certo. Mais um mês havia se passado e nada de emprego novo. E para piorar a situação, a sua antiga empresa precisou se desfazer, e por consequência disso, desligaram todos os funcionários, incluindo Davi. Ele não conseguiu manter Lucas na creche por falta de pagamento, e depois de um mês sem luz, ele estava correndo o risco de ficar também sem água. Parecia impossível a situação piorar, mas piorou. Alguém estava batendo na porta de Davi. Ele não sabia quem era, mas sabia de uma coisa: já era dia de pagar o aluguel e o homem não tinha nem a metade do dinheiro necessário. E sim, era o senhorio de Davi. Davi ofereceu todo o dinheiro que ele tinha, mas o senhorio não aceitou. Ou tudo ou nada. Ele utilizou essas palavras contra Davi. O mesmo disse que não tinha todo o dinheiro. "Você tem uma semana para deixar o imóvel." Ele disse isso e apenas isso. Davi não fazia a mínima ideia do que ele faria para resolver essa situação. Davi caminhava pelas ruas de sua cidade, mandando currículo junto de seu filho Lucas, já que não tinha mais ninguém para cuidar do garoto. Davi andava conversando com o filho como se tudo estivesse normal, a fim de manter o menino calmo e sem medo. Lucas chegou a perguntar por Luana. Ele gostava bastante dela e algumas vezes até a chamava de mãe. Davi precisou revelar a verdade para Lucas sobre aquilo. Do contrário, ele apenas iria alimentar a saudade de alguém que ele provavelmente não veria mais. Ele ficou bem abatido com a notícia. Lucas era um pequeno inteligente. Davi estava passando pelas portas dos comércios, perguntando se os responsáveis precisavam de alguém para realizar qualquer serviço. Ele fazia isso enquanto carregava Lucas, que já estava cansado de tanto andar. Finalmente, Davi havia recebido um sim como resposta. Na verdade, era um serviço simples, mas a pessoa tinha ficado com dó do rapaz com o garoto e resolveu dar uma oportunidade a ele. Mas esses seriam apenas alguns bicos de serviço simples. Davi trabalhou lá durante 4 dias e recebeu tudo o que tinha para receber. Ele passou a procurar um novo lugar para ficar com seu filho, pois faltava apenas um dia para que o prazo para ele sair da casa expirasse. Ele encontrou um pequeno hotel e, com o dinheiro que ele havia recebido do trabalho que havia feito, Davi pagou pela diária do local. Mas ele não pôde descansar por um só instante. Precisava arrumar mais dinheiro urgentemente. Afinal, aquele era um lugar temporário. A qualquer momento, Davi poderia ficar sem dinheiro para pagar a diária. O bairro daquele apartamento aparentava ser bastante perigoso. Era mais um motivo para Davi levar o seu filho para todos os lugares junto dele. Davi havia conseguido realizar mais alguns trabalhos, e além da diária do hotel, ele passou a pagar a diária de uma babá que ele conhecia há muito tempo para cuidar de Lucas. Davi precisava conciliar. Então, enquanto ele procurava alguns pequenos serviços para realizar, ele também procurava por um emprego de verdade. Estava praticamente impossível para Davi arrumar um emprego. Ele tinha apenas um terno e um sapato, e esses já estavam totalmente desbotados e desgastados, de modo que todo lugar que ele chegava, todos os recebiam com maus olhares. Até que, em uma determinada noite, ele recebeu um telefonema. Rapidamente ele foi atender o seu celular, e lá estava a oportunidade que Davi tanto esperava. Finalmente ele havia recebido uma oportunidade de realizar uma entrevista de emprego. A pessoa no telefone apenas disse que a empresa havia recebido o currículo dele e disseram que era o perfil ideal para a vaga. Completou dizendo que ele havia sido convidado a participar de uma entrevista que ocorreria no dia seguinte. Davi ficou exultante de tanta alegria, e então ele pegou novamente o único terno e sapato que ele tinha e os limpou da melhor forma que pôde. Além disso, Davi ficou treinando entrevista de emprego em frente ao espelho durante todo o resto da noite. Ele foi dormir em paz e ansioso naquele dia. Quando Davi acordou, era como se ele nem tivesse dormido. Ele até chegou a sonhar que estava atrasado para a entrevista. Entretanto, ele estava adiantado. Davi se arrumou, esperou a babá chegar e em seguida partiu para a entrevista.
Ele já havia chegado e estava sentindo muito frio na barriga, demonstrando medo e ansiedade. E então, vários candidatos foram chamados para uma sala. Inicialmente, apenas disseram que era necessário ter experiência com vendas, e Davi tinha muita experiência nesse ramo, o que o deixou ainda mais empolgado. Depois de 2 horas e meia de introdução, eles explicaram como seria a vaga. No momento em que Davi ouviu, ele sentiu tristeza e raiva ao mesmo tempo. Se tratava de uma vaga de corretor de imóveis. Basicamente, era algo parecido com o que ele fazia no passado, porém com um produto diferente. Eles dariam toda a estrutura para o funcionário trabalhar, no entanto, era 100% comissão, ou seja, os funcionários precisavam conseguir vender imóveis. A comissão, de fato, era bem mais alta, afinal, o preço de um livro não se compara ao preço de um imóvel, mas Davi precisava de uma renda fixa naquele momento. Quando a recrutadora perguntou quem queria prosseguir, inúmeras pessoas levantaram e saíram da sala. Na verdade, quase todas as pessoas haviam ido embora. Davi se preparou para se levantar com a maior tristeza no coração, mas acabou se sentando novamente, pois ele não tinha mais nenhuma oportunidade de qualquer maneira. E então, Davi havia se tornado um corretor de imóveis, mas dessa vez seria muito mais difícil conseguir uma venda. Em seu setor, só haviam pessoas bem vestidas, e quando essas pessoas olhavam para as vestimentas de Davi, eles chegavam até a revirar os olhos. Davi decidiu manter o foco naquele novo trabalho. Ele fez anotações a respeito de toda a experiência dele com vendas e tentou reaplicar. Porém, nada dava certo. Nenhum cliente queria marcar uma visita com ele. Enquanto isso, o dinheiro ia acabando novamente. Davi sentiu que aquela seria mais uma decepção. Durante 3 dias seguidos, ele resolveu dobrar o seu turno na empresa a fim de tentar conseguir ao menos uma visita. Porém, sem sucesso. Em um determinado dia, Davi estava sentado na cadeira de seu escritório. Ele já havia desistido de tentar fechar negócios com clientes potenciais e passou a pensar no que ele faria dali para frente. E foi aí que o seu telefone tocou, mas não o seu telefone pessoal, e sim o da empresa. Depois de tomar um grande susto, Davi atendeu a ligação. Era um cliente e ele queria agendar uma visita em uma casa. Davi imediatamente mudou a sua postura. Ele conseguiu confirmar a sua visita para aquela mesma tarde. Enquanto Davi estava no local agendado, constantemente vinha o frio em sua barriga. Ele não podia falhar de maneira alguma. Logo, quando o cliente chegou, o mesmo analisou as vestimentas de Davi, mas não disse nada. Era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo. Então, logicamente, Davi estava nervoso, mas fez o possível para manter a postura. No entanto, ele acabou ficando perdido várias vezes, o que podia comprometer a venda da casa. Não soube explicar várias coisas que o seu cliente havia perguntado e acabou gaguejando de maneira excessiva. E então, após a visita, o cliente respondeu ao Davi que ia pensar na possibilidade de comprar a casa. Davi assentiu e se despediu de seu cliente. Não foi dessa vez, pensou Davi. Ele sabia que, no fim, o cliente não iria comprar a casa. O mesmo parecia estar bastante interessado, e poderia ter sido por conta da atitude e postura de Davi que ele havia perdido o interesse. E então, ele se lembrou das palavras de sua namorada. Eu não posso me casar com um fracassado como você. De fato, ela estava certa, Davi pensou. Pela primeira vez na vida, o homem pensou que tudo em sua vida iria mudar, porém ele estava errado. Ou não. Depois de algumas horas, o seu telefone começou a tocar, e dessa vez era o seu celular pessoal. Quando atendeu, era o cliente anterior com o qual ele havia acabado de fazer uma visita. Ele afirmou que iria comprar a casa. Davi não acreditou no que ele ouviu. A casa estava avaliada em mais de 2 milhões de reais e a comissão dos corretores de imóveis era de 8%, ou seja, Davi ia receber em torno de 160 mil reais com essa venda. Poderiam ter alguns descontos, mas ele não iria pegar menos de 150 mil reais. Davi teve a sua vida completamente mudada depois desse dia. Toda a sua vida mudou, o seu dinheiro havia sido investido e ele passou a receber grandes quantias no mês. Ele conseguiu dar uma vida digna ao seu filho Lucas. As pessoas passaram a olhar ele com olhos diferentes. Ele havia conseguido quitar as suas dívidas e até pagou o valor que ele devia à sua ex-namorada com juros. Mesmo depois de anos após o ocorrido, Davi ainda não compreendeu como aquela oportunidade surgiu em sua vida. Aquela foi uma venda inédita de um corretor iniciante na empresa. Finalmente, Davi pôde ter orgulho de si mesmo. Você acha que o desfecho feliz de Davi foi por causa de sorte ou por causa da sua determinação e trabalho duro? Deixe a sua opinião nos comentários.
Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.